Vambora, girar a reportagem. A Gabriela Morgado tá aqui no estúdio com a gente. Tem uma operação rolando e entre os alvos, são 37 mandados de busca e apreensão, entre os alvos, vários policiais militares. Quantos, Gabi, exatamente? Bom dia pra você. 17, Agatha. Bom dia pra você, Dona Rodolfo. Um batalhão? É, quase isso. Batalhão da milícia? Caraca, meu irmão. 17 policiais militares e são de diversos batalhões. Então, essa operação está acontecendo em vários lugares do Rio de Janeiro, porque esses 37 mandados de busca e apreensão são cumpridos nas casas desses policiais e também nos 12 batalhões nos quais eles são lotados. Por que que esses policiais foram denunciados? Por suposto envolvimento com a milícia que atua na comunidade do Batomushi, na Praça Seca, na zona oeste do Rio. Então, o MP denunciou esses agentes pelos crimes de associação criminosa voltada para a prática de milícia, extorsão, comércio ilegal de armas de fogo e corrupção passiva. Segundo essa denúncia, esses agentes eles atuavam como informantes dos milicianos que atuam na região. Então, além de passar ali informações privilegiadas sobre operações, eles acabavam também negociando ali a venda de armas e munições e também atuando como motoristas dos milicianos para os trajetos entre as favelas. O que esse documento do Ministério Público traz também, Rodolfo e Dônula, inclusive diálogos entre os milicianos e esses policiais militares, e aí os milicianos falando para os policiais os locais exatos para as incursões, para eles não errarem ali os trajetos em relação a quando eles atuavam como motoristas, e também um diálogo específico que um policial militar fala para um miliciano que vai haver treino em outro ambiente. O que isso quer dizer? Ele estava querendo dizer que não ia haver operação no Batomushi naquele dia, que ia acontecer em outro lugar, e aí ele fala para o miliciano que quando houvesse a operação, esse grupo criminoso iria saber um dia antes. Então, entre esses denunciados estão diversos oficiais e também um coronel da Polícia Militar. Esse coronel é o Marcelo Malheiros, ele inclusive já tinha sido citado em uma outra investigação, uma primeira fase dessa investigação do Ministério Público. Em abril a gente teve uma operação do MP também no Batomushi que acabou prendendo 5 pessoas, e era a mesma coisa, para poder investigar também a milícia que atua lá, que tinha relação com o Zinho, que hoje está preso, e aí o nome desse coronel já tinha aparecido, mas não tinha sido preso, e agora então ele foi denunciado. A gente pediu já um posicionamento para a Polícia Militar, que até agora respondeu a gente falando que está apoiando e colaborando com a operação do Ministério Público. Gabi, só um detalhe, você falou de mandados de busca e apreensão, não prisão. Não tem nenhum de prisão. Então, em resumo, são 17 apontados, listados pelo MP e pela Polícia Civil, que fazem operação conjunta, de 12 batalhões diferentes, alguns deles oficiais e entre os oficiais um coronel. Isso. Só um comentário, Rodolfo, fazendo uma conexão com aquilo que a gente parcialmente vai viver agora, que é um processo eleitoral, mas diz respeito mais à eleição daqui de 2 anos, que a gente vai falar sobre o Congresso Nacional. A gente tem cobrado o legislador, daquele que cria leis, e depois daquele que executa as leis criadas, estamos falando do judiciário, o rigor de penas cada vez mais pesadas, rígidas, duras, contra aquele que usa a farda do Estado, a arma do Estado, a conexão do Estado e, nesse caso, Gabi, a informação do Estado. Informação é ouro. Então, esses caras, eles não podem, Rodolfo, responder como outras pessoas comuns respondem fora do guarda-chuva do Estado, porque eles têm a insígnia do Estado, o treinamento do Estado, o dinheiro do Estado apostado na formação dessas pessoas. E, de novo, a informação. Esses caras são contratados porque eles são do Estado. E por serem do Estado, eles têm que responder com um rigor de pena muito maior do que um cidadão comum. Deixa eu só voltar numa pergunta sua, Dônula. Gabi, mesmo com essas provas colocadas por você, interceptação telefônica, conversa de policial com traficante ou com miliciano... Não ter prisão, né? Não ter prisão, estranho, né? Uma prova, pelo menos que se mostra contundente, de que alguns pilotariam para os bandidos, dirigiriam carros para locomoção entre uma comunidade e outra. Não tem uma prisão? Não tem um cara preso? Isso não é elemento suficiente para uma prisão? O Ministério Público pediu prisão e isso é uma coisa para se entender, quem sabe ao longo do dia. O Ministério Público, a Polícia Civil, eles pediram as prisões e um juiz apreciou e achou que não entendia dessa maneira e concedeu busca e apreensão, ou o pedido foi de busca e apreensão? E se foi de busca e apreensão, essa pergunta ela é necessária, não sei se na entrevista coletiva ou o que for, ao Ministério Público e à Polícia Civil. Isso aqui não é
elemento para prisão, não sei se dos 17, mas de alguns deles, Gabi. Rodolfo, a gente está tentando contato com o Ministério Público para conseguir até mais detalhes da operação, mas o que eles falaram para a gente é que uma coisa que eles tinham pedido era o afastamento desses policiais. E aí a Justiça já teria aceitado, então já teria determinado o afastamento desses policiais das funções públicas. Mas a gente perguntou para a PM e até agora não teve afastamento, mas pedido de mandado de prisão hoje não teve na operação. Meu Deus. Vale a gente ao longo do dia questionar o porquê, pegando as próprias provas. Sim. As próprias provas que estão aí elencadas contra esses policiais, se elas não são suficientes. Perguntar aos responsáveis, a quem não pediu ou a quem não concedeu. Só para amarrar esse assunto aqui, eu não tenho dúvida em dizer para vocês, minha gente, o seguinte: se você for analisar o problema que é o mais grave do Rio de Janeiro e que, na verdade, está ligado a todas as outras áreas do Estado, quando você fala de segurança pública no Rio de Janeiro ou a falta dela, você vai falar de economia que é impactada, você vai falar de saúde das pessoas, inclusive a saúde mental, você vai falar de educação, porque impacta as escolas, você vai falar de tudo, absolutamente tudo, porque a segurança, se você não tem ela como uma condição sine qua non de um Estado, você simplesmente prejudica qualquer outro tipo de avanço, de braço, de investimento, de cuidados de um Estado de uma maneira geral. Mas se você for analisar o problema da segurança no Rio de Janeiro, você poderia falar da falta de investimentos nas polícias, inclusive em inteligência. Você poderia falar sobre falta de estratégia de segurança pública, vide essas operações de blitz pelo Rio de Janeiro que não dão em absolutamente nada ou muito pouco frente a ações que poderiam ser melhor estruturadas para resultados mais concretos. Você poderia falar do contingente. O contingente da Polícia Militar e o contingente da Polícia Civil, eles são muito inferiores, esses contingentes, ao que deveriam ser. Então há um déficit muito grande, isso claro que prejudica. Você poderia falar sobre a questão da nossa lei, do Código Penal, né, que precisa realmente ser alterado, ganhar mais rigidez e discutido no Congresso Nacional. Você poderia falar da nossa justiça do Rio de Janeiro e do Brasil, que muitas vezes é leniente, passando a mão na cabeça de bandido, mesmo podendo com legislação, mas liberando em audiência de custódia, liberando bandido reincidente. Você poderia falar que não tem projeto de segurança, e não tem. Tivemos o lampejo da UPP, já acabou, veio aí o Cidade Integrada, que não consegue apresentar, e a gente não olha para frente com a luz no fim do túnel em projeto de segurança. Mas eu não tenho dúvida em dizer para vocês a minha modesta opinião, vivendo, trabalhando com isso no dia a dia, conversando com policiais, conversando com pessoas que lidam com esse assunto, promotores, que o maior problema do Rio de Janeiro, é o pano de fundo, ou o pano principal, na verdade, dessa operação de hoje. É a corrupção que a gente tem dentro das corporações, que inclusive daí que surgiu a milícia no Rio de Janeiro. Os braços, os tentáculos da milícia no Rio de Janeiro vieram de dentro das corporações, vieram de agentes públicos que queriam honrar a farda e passaram, na verdade, a montar seus próprios grupos de extorsão, de extermínio, de matança, de domínio de áreas, e que não só fazem os seus grupos, como deixam de combater outros, como às vezes se corrompem com facções criminosas de traficantes recebendo dinheiro para vender fuzil, para proteger, para dar informação, para pilotar de uma área para outra. O pior problema do Rio de Janeiro está na falta de corregedorias fortes. O pior problema do Rio de Janeiro está na corrupção, no problema que a gente tem de raposas dentro do próprio galinheiro. Eu não tenho dúvida em afirmar que a gente não combate, a gente não trata com a seriedade que deveria tratar esse grave problema, que é essa invasão, esse câncer de policiais bandidos que estão dentro dos batalhões, prejudicando policiais honestos, executando e matando policiais honestos, como mataram aquela policial da corregedoria que estava investigando milícia e foi executada por policiais da ativa, mas que estavam dentro da milícia, e por aí vai. A gente não enfrenta esse problema. Como o Brasil também, e aliás é outro problema gravíssimo, e esse está muito mais no colo do governo federal, não enfrenta o problema das nossas fronteiras de entrada de armas e de drogas, deixando esse paiol na mão dos bandidos do Rio. Então a gente não enfrenta as fronteiras, e a gente também, dentro das corporações, não enfrenta o problema da corrupção que está enraizada. Então, você acha que daqui a um ano a gente vai acordar e o Rio de Janeiro está na situação linda, maravilhosa de segurança? Jamais. Vambora. Valeu, Gabi. 9h53. Obrigada Valeu, Gabi. pelas Obrigado, informações.